Se nossos olhos pudessem retroceder na história cósmica do universo, enquanto olhamos para o espetáculo estrelado do céu noturno, veríamos como foi magnífica, equilibrada e delicadamente majestosa a evolução das galáxias. Na verdade, durante a sua evolução, galáxias são submetidas a colisões, destrinchamento, bullying, inanição e evaporação. Por isto, neste vídeo vamos nos aprofundar um pouquinho mais nos grupos isolados de galáxias anãs extremamente azuis. Um projeto do Departamento de Astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Galáxias são estruturas magníficas que nascem no interior de halos de matéria escura. No entanto, ao longo de sua evolução, elas passam por sucessivas interações e fusões com outras galáxias, de modo que dizemos que a evolução das galáxias se dá de maneira hierárquica, ou seja, fusões entre galáxias anãs e pouco massivas geram uma galáxia de massa intermediária que interage com outras galáxias semelhantes, formando galáxias maiores e mais massivas. Estudos indicam que sistemas de galáxias anãs eram os agrupamentos mais comuns do universo jovem. Portanto, neste vídeo vamos entender um pouco mais sobre a natureza e o comportamento de sistemas de galáxias anãs em grupos de 3 ou mais galáxias. Infelizmente, estes sistemas fascinantes foram pouco estudados na astronomia. Isto porque galáxias anãs são pequenas, pouco brilhantes e estão muito distantes, fatores que dificultam bastante a observação com a tecnologia atual. Portanto, como fizemos para estudá-las? Muito simples, utilizando o Sloan Digital Sky Survey, um catálogo com mais de 1 bilhão de objetos celestes listados. Utilizando este catálogo, definimos 3 critérios para a seleção da nossa amostra. 1. Os grupos devem possuir uma LCG, que é uma sigla para Luminous Compact Galaxy, uma galáxia caracterizada por intensa formação estelar. 2. Possuir pelo menos outras 2 galáxias anãs que estejam interagindo gravitacionalmente com a LCG. 3. O grupo deve estar isolado, ou seja, não podem existir galáxias supermassivas e antigas por perto. Inserindo estes 3 critérios no catálogo, encontramos um total de 24 grupos de galáxias anãs que estão a uma distância entre 0,14 e 2,7 bilhões de anos-luz da Terra. Destes 24 grupos que encontramos, apenas 4 deles possuem espectros disponíveis para todos os membros do grupo. Mas o que exatamente é um espectro e por que ele é tão importante? O espectro de uma estrela, galáxia ou de qualquer outra fonte luminosa nos diz muito sobre a constituição desses objetos. Ela é obtida através da passagem da luz sobre um espectrômetro e cada tipo de fonte luminosa vai ter um espectro diferente. Portanto, para que possamos estudar os nossos grupos de galáxias, é importante termos em mãos os espectros de todas as galáxias de cada grupo. Após sucessivas observações astronômicas realizadas utilizando o Observatório Gemini, com o objetivo de complementar essa subamostra de grupos de galáxias com espectros, decidimos calcular o que chamamos de estimador de força de maré. Esse estimador mede a razão entre a força de maré entre a LCG e uma galáxia vizinha e a força de ligação da LCG, de modo que podemos compará-lo com várias propriedades físicas das LCGs para entender como as interações entre as galáxias nesses ambientes as afetam. Este cálculo é feito a partir desta equação, que relaciona a massa da LCG, o diâmetro da LCG, a massa de uma outra galáxia qualquer do grupo e a distância projetada entre a LCG e esta galáxia no céu. Realizamos este cálculo para cada par LCG galáxia possível no grupo e o Q total do grupo é a soma de todas essas contribuições. Finalmente, com estes valores em mãos, criamos este gráfico, que relaciona a distância daqueles pares com o Q do par mais próximo, representado pelos círculos, e o Q do grupo inteiro, representado pelos triângulos. Os pontos cinzas representam uma amostra geral de grupos de galáxias, ou seja, que não necessariamente satisfazem as condições que eu expliquei lá no início do vídeo. Já os pontos azuis são os resultados da nossa amostra. Mas o que este gráfico está nos mostrando? Bem, 3 coisas. Primeiro, todos os nossos grupos possuem valores de Q negativos, o que significa que a força de ligação das LCGs é maior que a força de maré que ela sofre da interação com suas galáxias vizinhas, impedindo que ela se desfragmente. Segundo, perceba que os triângulos estão deslocados para a direita no gráfico. Isso significa que a contribuição principal para o valor de Q é dado pelo par LCG galáxia mais próximo, já que a contribuição das outras galáxias não aumenta significativamente o valor do Q do grupo. Terceiro, os nossos dados estão deslocados para a esquerda no gráfico em relação aos pontos cinzas, revelando que nossos grupos são muito mais compactos e que a força de ligação das LCGs é muito mais intensa em relação a outros grupos que encontramos no universo. E é isso. Espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu conhecimento sobre a evolução das galáxias e incentivado a saber um pouco mais sobre a pesquisa científica no Brasil.